A comunicação conectiva, ela tem o poder de evitar conflitos e construir pontes. Dentro do coaching, a gente chama a nossa parte crítica do ser, aquela parte que nos julga, que nos pune, esses pensamentos que fazem muito barulho na nossa cabeça, de crítico interno. E a parte que é mais silenciosa, mais calma, mais sábia dentro da gente, nós chamamos de Self 2 ou eu verdadeiro. A gente vai conversar um pouquinho mais a fundo sobre como isso tem impacto na tua vida, sobre como esses diálogos internos, esses pensamentos repetitivos ao longo do dia, da semana, do mês, influenciam a sua realidade, e especialmente as relações. Primeiramente com você mesma e, em segundo lugar, com o mundo. Diálogos internos, dependendo da qualidade deles, eles vão produzir em nós sentimentos. E esses sentimentos, eles são responsáveis por como a gente lida com o mundo externo. Então, se você está de bom humor, você fala com as pessoas de uma outra forma. Se você está de mau humor, frustrada por alguma coisa, da mesma maneira. Por mais que você tente filtrar, o seu jeito, os seus estímulos são outros. Então, os nossos pensamentos geram os nossos sentimentos, que tem impacto nos nossos relacionamentos, e a partir desses sentimentos, desses relacionamentos, a gente vai criando as nossas ações diárias, a soma dessas pequenas ações que vão criar a nossa realidade. Quando você começa a ficar muito na energia de não olhar para si mesma, de não olhar tanto para o sentimento, de não olhar para a necessidade de cuidar especialmente de si, você acaba inevitavelmente entrando mais na mulher tola, na mulher que tem medo, na mulher que se cobra demais, da mulher que se culpa demais, da mulher que sente muitas faltas, muitas carências, seja afetiva, financeira, de amigos. Começa a buscar validação para as coisas que você faz, para as decisões que você toma. Entra numa postura de vitimização. Nossa, ninguém me entende. Nossa, ninguém me apoia. Nossa, ninguém faz nada por mim. Ou também da manipulação. Tudo isso é fruto de você ter operado mais naquela energia de não se entender, de não se olhar, de não se aprovar, de não se apoiar, desse modo que nós fomos impelidas de estarmos mais voltadas para o externo do que para o interno. Tudo que a gente tem dificuldade de olhar, de encarar dentro da gente, torna-se alimento para a nossa crítica interna. Isso vira óculos para olhar o mundo. Então eu começo a olhar as dificuldades das outras pessoas dessa maneira também, rejeitando aquilo que eu não aprovo em mim, eu não aprovo no outro. E nisso, eu corro o risco de assumir uma postura de uma pessoa extremamente crítica, julgadora, punitiva, que em algum momento se acha melhor que o outro, uma postura um pouco até arrogante. Não, isso daí eu rejeito e eu não quero, então aceito esse tipo de pessoa. Só que talvez isso também exista em mim e eu não sei lidar com isso. Isso gera muitos conflitos. Quando eu não lido com aquilo que eu não sei, não conheço bem dentro de mim, eu não quero lidar com aquilo que existe dentro do outro. Você conhece mulheres assim, que falam mal, que fazem panelinha, são extremamente críticas, que brigam à toa, e elas estão operando na mulher tola. Então, se esse é um tipo de comportamento que você vem tendo e sem querer, você às vezes não quer reagir dessa forma, então presta atenção como estão os seus diálogos internos e o que você está rejeitando dentro de você, que é esse padrão que você está colocando para o mundo exterior. Então, a mulher tola, como eu disse, ela fala pelos cotovelos, ela se atropela, não deixa você pensar em assuntos que seriam importantes, fica ali te mostrando todos os dias problemas que você não resolveu e que você tem para resolver, ou te coloca lá naquela ansiedade de que as coisas não vão dar certo, que você não vai dar conta, que você não vai saber fazer. Já a mulher sábia dentro de você, ela simplesmente põe consciência nas coisas, naquilo que ela fala, naquilo que ela faz, naquilo que ela interpreta do mundo. Ela
filtra muito bem as coisas antes de explodir, e se ela precisa dizer não para alguma coisa, ela faz isso sabendo que terá as consequências para assumir e que talvez por trás desse não exista um sim muito mais profundo, um sim para si mesma, um sim para uma realidade que vem depois disso, que vai ser mais duradoura, mais valiosa. A tola, ela pergunta o tempo inteiro para os outros: o que você acha de mim? O que você acha se eu fizer isso? O que você acha se eu não fizer isso? Ela precisa da aprovação alheia o tempo inteiro. E se vem uma crítica externa, ela se acaba. Já a mulher sábia, ela confia nos seus instintos, na sua capacidade de fazer escolhas. A sábia, ela age a partir da sua percepção, da força nascida de dentro do seu coração. Coragem é a ação vinda do coração. É a ação que nasce do amor. Então a mulher sábia, ela não age baseada no medo do julgamento, na culpa, na falta. Ela age pelo amor. Mas enfim, como que a gente gera mais conexões, mais comunicação conectiva com a gente mesmo, com as outras pessoas, para construir pontes ao invés de barreiras, oportunidades ao invés de conflitos? Existe uma técnica chamada comunicação não violenta. A comunicação não violenta, ou comunicação autêntica, comunicação conectiva, ela é baseada na empatia, na capacidade de olhar para as necessidades do outro e nas minhas necessidades e entender esse ponto em comum. O primeiro passo é olhar para a cena que está acontecendo ali. Então imagina uma situação aí do seu dia a dia onde você se viu num conflito, em algum lugar difícil de lidar. Pode ser em relação a outra pessoa ou uma cena onde você estava sozinho. E o primeiro passo é descrever essa cena numa narrativa como se não fosse você. Imagina que você tivesse que escrever um livro ou um roteiro de novela e você precisaria descrever essa cena sem colocar sentimento, sem colocar julgamento, sem dar nomes ali para as coisas, simplesmente descrever o fato como ele aconteceu. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, aí sim, você vai para o sentimento que foi gerado em você a partir daquilo que aconteceu. Não é o outro que provocou um sentimento em você, é um sentimento que nasceu de dentro de você devido aos estímulos da cena. Através dos seus óculos para o mundo, aconteceu um sentimento dentro de você. Que sentimento foi esse? Dê um nome para esse sentimento. Inclusive, a gente não sabe denominar exatamente os sentimentos. Então, esse exercício vai te ajudar a colocar nomes para as coisas. Que sentimento foi gerado em você na cena? Terceiro passo é prestar atenção qual que é a necessidade que existia por trás desse sentimento. Nem sempre você está chateada, está nervosa por causa de alguma coisa que você acha que é. Se você fizer esse exercício de o que existe por trás disso, qual é a minha necessidade, o que eu queria na verdade que tivesse no lugar disso, você chega no fundo, na raiz da questão. Esse é o terceiro passo, observar a necessidade por trás do sentimento. E o quarto e último passo da comunicação não violenta, dessa técnica, é você fazer um pedido autêntico. Que pedido você gostaria de fazer para outra pessoa ou para você mesmo? Se é uma cena onde era você com você mesma ou se era uma cena onde você estava com uma outra pessoa. E quando você constrói esse diálogo, onde você explica para outra pessoa quais são os seus sentimentos, a sua necessidade e faz o pedido para outra pessoa, ela se coloca numa posição diferente. Você não está criticando, você não está julgando, você não está falando do que o outro fez ou não fez. Você está falando de você. Quando você inverte essa postura, de ao invés de criticar, você falar como que tudo isso aí aconteceu dentro de você, narrando simplesmente a cena, sem colocar adjetivos no outro, você é desleixado, você é incompreensivo, você é isso, você é aquilo, você para de falar do outro e você começa a falar de você, a pessoa começa a te ouvir de uma forma diferente, porque você não está reclamando do outro, você não está criticando o outro, você está simplesmente falando de você. E quando a gente fala da gente, a outra pessoa olha com outros olhos. E quando a gente coloca-se nessa situação de vulnerabilidade, de não sou melhor que o outro, eu estou sofrendo, eu estou passando por esse sentimento, eu estou passando por algo que me incomoda, eu tenho uma necessidade por trás de tudo isso, a pessoa começa a te ouvir com ouvidos de empatia.
ela se coloca no seu lugar, ela começa a prestar atenção de que isso realmente pode estar gerando em você algo que ela não quer. A comunicação não violenta, ela vai te ajudar, sim, a construir essas pontes a serem atravessadas. Primeiramente, dentro de você, e em segundo lugar, em relação ao outro. Ela te ajuda a ir em busca de um sim mais profundo, um sim pautado na alma.